Olá, olá, olá. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas que você está ouvindo e vendo isso. Sou Fábio Antunes, sou host aqui do NGCast. Estamos agora com o nosso segundo episódio e vamos falar um pouco mais de segurança cibernética para vocês. E para me ajudar hoje aqui nesse bate-papo, eu trouxe o Rodrigo. O Rodrigo é um parceiro já de longa data, a gente já trabalha junto há alguns anos. Ele é de uma empresa também que atua na área de segurança cibernética. Veio lá de São Paulo aqui para Brasília para conversar um pouco com a gente. Rodrigo, obrigado por estar aqui, né? Por vir aqui bater um papo com a gente, né? Fazer parte dessa brincadeira. E, cara, antes de mais nada, a gente estava batendo um papo antes, né? Uma das coisas que a gente vai falar é sobre ataques mirabolantes, né? E a gente sempre fala de internet das coisas, das casas conectadas. E você comentou que você tem Alexa na sua casa, tem algumas lâmpadas que acendem automaticamente ou que você pede para Alexa. O que você tem mais ou menos na tua casa hoje, assim, em termos de casa conectada, né? Bem-vindo aí, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Olá, Fábio. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Prazer estar aqui contigo. É sempre bom estar falando com bons amigos sobre o tema, né? Uhum. Esse tema de segurança que a gente atua aí no mercado e que passa pela nossa vida, né? No dia a dia. Hoje em casa tem uma Alexa. Meu filho adora ficar pedindo para ela tocar música. Imagino. Descobrimos que ela desliga a TV, mas não liga. Depois eu fui descobrir por quê, né? Também temos lâmpadas lá que acendem, né? Via comando e tal. E meu filho tem 7 anos, então eu tento não ensinar tanto para ele, né? Para que as coisas continuem funcionando, né? Mas é engraçado porque a porta ainda não tem uma abertura eletrônica, um pouco mais convencional. Sim. Porque eu acho que alguém pode descobrir a minha senha e entrar na minha casa. Então o firewall da minha casa ainda é um Aí, firewall mais analógico, né? analógico, entendeu? Porque eu não confio tanto. Sim. E eu tive uma situação de, no elevador, ver um menino. O elevador abriu em outro andar e tinha um menino na porta. E eu sabia que ele não morava naquele andar, porque eu conheço a pessoa. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô chamando meu amigo, mas ele não tá abrindo. Mas eu sei a senha, eu vou entrar, porque ele me disse. Olha só. Não ia acontecer nada de tão prejudicial assim, né? Um Uhum. adolescente ali de 10, 12 anos. Mas é interessante saber, né? Que as crianças também já compartilham as senhas da catraca de acesso à casa, né? Então, É uma loucura, né? Até porque é muito mais fácil você compartilhar uma senha do que compartilhar uma chave, né? Eu tenho que tirar uma cópia da chave, tem que ir no chaveiro, tem todo um trabalho, né? A senha não, a senha é tal. Aí você vai lá e o fato de você ter a senha também passa essa segurança para os outros, né? Ah, eu sei a senha. Mas como é que você descobriu essa senha, né? Talvez você tenha adivinhado ela, talvez você tenha escutado alguém falando, você viu, você passou no elevador, a porta abriu, a pessoa estava digitando ali. aconteceu isso comigo, de ver a senha que a pessoa está digitando pelo. Acho que a gente trabalha com segurança e a gente fica já com esse Mais atento. feeling de atenção, de perceber se a pessoa está atenta, né? Se Se ela ela. está se protegendo, né? Exato. E aí eu Isso vi a acontece muito. pessoa colocando a senha que era 1010. Então, olha. Uma excelente senha, né? Assim, um piscar de olhos você pega a senha da pessoa e pode ser alguém mal intencionado, né? Com certeza. Voltando um ponto, né? Você comentou da idade do seu filho, que ele já, né, pede algumas coisas para Alex. O meu filho vai fazer 2 anos agora em breve, né? E ele tá aprendendo a falar. Mas uma das coisas que ele já fala é Alexa, Alexa, Alexa. Ele fica pedindo para Alexa tocar alguma música. A Alexa ainda não entende ele, né? Porque ele não fala direitinho ali. Às vezes ela até escuta e acende ali, esperando algum comando, né? Mas olha que perigo. Tem nem 2 anos e já está interagindo com, né, um dispositivo que pode executar comandos como ligar a TV, desligar a TV, acender a luz, talvez até abrir uma porta, ligar um ar-condicionado. Então, essa área de automação é uma maravilha, né? A internet das coisas, ela vem para facilitar muito a nossa vida, mas ela vem também para trazer uma série de riscos, né? O, a gente já a gente começa a sair da porta de casa, né? E a gente vai falar de outras coisas que são bem graves, né? Mas essa linha da porta é um negócio também que eu penso muito nisso, assim. Eu gosto muito da automação, eu gosto da praticidade, mas eu tenho muita preocupação com a segurança das coisas. Então, a minha adoção de internet das coisas e dessas automações, ela é muito conservadora, porque se
deixar ir na empolgação, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Não só de alguém explorar, mas às vezes um erro de configuração, um problema que pode acontecer. Talvez o pessoal que está ouvindo a gente aí já tenha passado por isso. Às vezes falta luz, dá algum tipo de problema que reinicia e as luzes elas entram no modo de conexão e elas ficam piscando. Então, às vezes falta luz no meio da noite, volta e fica piscando. Então, você está dormindo, você acorda porque a luz voltou e as luzes estão piscando. Então, isso é um problema da tecnologia. A gente não está nem falando de segurança ainda, né? Já aconteceu isso contigo? Das luzes piscando, eu não me recordo, mas eu concordo contigo, é um desafio. Eu, se tem algo que eu não sou, é o famoso early adopter É, o early adopter, exatamente. para soluções que implicam em questão de segurança. Prefiro ser muito mais conservador também do que querer testar algo logo no início, né? Ah, com certeza. Esse negócio da luz, tem um colaborador nosso que fez uma viagem a trabalho e ele foi lá para São Paulo, foi, pô, num hotel bacana e tal. E quando ele fez a reserva, a, o quarto disponível que tinha lá no hotel era um quarto, sei lá, família smart ou solteiro smart, alguma coisa assim. E ele comentou antes da viagem, pô, smart, será que é alguma coisa de quarto inteligente mesmo ou será que é só uma nomenclatura? A gente não sabia. Depois ele contou, né? O quarto ele era todo conectado, era todo com Alexa. Você entrava no quarto e mandava a Alexa ligar as luzes, ligar ar-condicionado, baixar a persiana, era todo automatizado. Só que, olha o azar, né? Bem nessa hospedagem dele, teve uma série de problemas de falta de energia lá na região que ele estava em São Paulo. E quando a energia voltava, a luz estava configurada para voltar ativada. Então, toda vez que faltava energia e a energia retornava, no meio da madrugada, acendia as luzes e ele acordava. Isso aconteceu várias vezes durante a noite. Então, assim, você Baita vai para um inconveniente. hotel, né, um hotel bacana e tal, aí você vai lá num quarto smart, super, né, diferentão, e aí acontece isso, né? Você acorda 3, 4, 5 vezes durante a madrugada por conta de uma falha de configuração, né? Talvez poderia ter sido configurado para voltar ao estado que estava anteriormente, né? Acho Então, interessante isso, porque você citou duas coisas que a gente vai acabar conversando um pouco, que é testes, simular situações para sim, saber se as coisas estão bem configuradas. Que a gente está falando de um dispositivo IoT que pode trazer uma facilidade, mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, que é o aspecto de segurança corporativa ou os ambientes onde a gente trabalha, a gente pensa muito nisso na onde eu atuo, que é como testar algo para saber se está adequado e como validar se a configuração implementada é boa, né? E sim. muitas vezes a tecnologia é muito interessante, mas se não estiver bem implementada, bem ajustada, gera uma experiência ruim ou gera um impacto negativo quando o aspecto é uma exploração, uma invasão, algo do tipo. Com certeza. Isso aí é uma coisa que a gente fala muito também, né? Se você esperar uma situação acontecer para você saber como que você vai reagir, você corre um risco grande, né? Porque você nunca vai saber exatamente como as coisas vão acontecer até que elas aconteçam de fato. Então, a melhor forma é você simular, né? Se você puder simular num ambiente controlado de forma segura, é o melhor dos mundos. Então, você consegue causar aquele incidente, você consegue causar aquela situação e validar os controles, validar, né, o comportamento, né, das equipes, dos equipamentos, né, das tecnologias. Isso é realmente fundamental. Se o hotel tivesse feito algo semelhante, eles poderiam ter testado e teriam, né, é, não teriam permitido que um hóspede, pagando por uma hospedagem, pagando por um serviço, tivesse uma experiência ruim daquela, né? Tanto é que a gente está aqui, não vamos falar o nome do hotel nem nada, mas a gente está comentando de uma experiência ruim que o colaborador, né, da gente teve. Foi lá e ficou acordando durante a madrugada por estar num quarto inteligente, né? Talvez não tão inteligente assim. Eu estava hospedado nesse mesmo quarto, o meu quarto não era smart, eu dormia a noite inteirinha, tranquilo, feliz, porque o meu quarto não ficava acendendo a luz quando a energia voltava, né? Então,
Eu acho que o colaborador podia, inclusive, cobrar adicional noturno, Ah, né, de vocês em função não, disso, não, mas não dá tudo bem. ideia, não dá ideia ruim não, Rodrigo. Pô. Mas é interessante, né? A gente está falando muito dentro de casa, a gente acabou agora indo para um hotel, teoricamente, falar do que aconteceu no hotel, mas dentro de casa, a percepção, ela, ela pode ser grande, assim, você percebe um incômodo numa situação dessas. Se você tiver um ataque, um incidente de segurança dentro da sua casa, isso com certeza vai gerar uma preocupação muito grande. Por exemplo, não sei se você ficou sabendo, já tem um tempo que aconteceu isso, até tem um vídeo que foi postado na internet, no YouTube, depois eu posso até colocar o link aqui nos comentários da publicação, né, do podcast. Um, um, um ser qualquer lá, uma pessoa estava na casa, tranquilamente, à noite, fazendo qualquer coisa que quisesse lá. De repente, através de um desses dispositivos inteligentes, né, que tem alto-falantes, vem uma voz, né, uma voz meio divina, assim, falando: Rodrigo, calma. Eu sei que isso é assustador, mas eu tô aqui para te ajudar. E aí, a pessoa que tá lá, né, dá aquele pânico, fala: o que tá acontecendo? Tem alguém falando comigo dentro da minha própria casa, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Quem que era que estava por trás disso, né? Era um pesquisador de segurança que estava fazendo testes, estava, né, fazendo pesquisas ali, e ele encontrou uma configuração frágil numa casa inteligente dessa, e ele conseguiu invadir essa casa de forma digital ali, né? E ele conseguiu acessar as câmeras, acessar os dispositivos, né, de áudio, conseguia acessar tudo, né? E ele, como ele era um pesquisador de segurança, de fato, ele não ele não tinha intenções ruins ali, ele não queria de fato sacanear ou prejudicar aquela pessoa. Então, ele entrou em contato nesse formato um tanto quanto assustador, né, para avisar dessas vulnerabilidades, né, talvez tivesse uma senha padrão ali que estava configurada e tal, e ensinar ele a melhorar essa configuração. Agora, imagina você estar na sua casa e ter uma situação dessa, né? O vídeo é sensacional, assim, olhando, é uma baita de uma lição, né? Você chegou a ver esse caso ou não? Não, não, esse caso eu não conheço, mas poderia imaginar, talvez, a gente trabalhando e com um mindset já de um mundo exposto e ao mesmo tempo pensando em segurança, talvez conseguisse gerenciar um pouco a reação ali, pensando eventualmente as pessoas da família que não estão tão conectadas ao mundo de tecnologia, qual seria a reação, né? Qual seria o Sim, susto, né? é um baita susto. Sim, Isso aí não tem, é assustador, né? Porque você presume que você está dentro da sua casa, que você está num ambiente seguro e num ambiente com privacidade, né? Então você não acha que está sendo observado, apesar de ter câmeras em todos os lugares, no seu celular, às vezes na TV, no próprio teto, né, tem uma câmera, alguma coisa. Então, realmente é muito preocupante. Então, esse tipo de situação, ela é extrema, né? Ela gera uma percepção de problema, de dor, né, de estresse muito grande. Mas, tirando situações extremas como essa, dentro de casa, a maior parte dos incidentes, eles passam despercebidos, né? Porque é uma infecção num dispositivo ali, num videogame, numa TV, numa geladeira, alguma coisa assim. E o objetivo dos criminosos ali provavelmente não vai ser interagir com os moradores da casa, né? Agora, se a gente der um passo para fora da porta de casa, a gente sair do perímetro da nossa residência, a gente começa a entrar num mundo onde os impactos eles podem ser muito mais severos, né? Hoje mesmo, né, o dia que a gente está gravando aqui em Brasília, aliás, não só em Brasília, teve no Brasil inteiro tiveram várias quedas de energia, né? Teve um apagão e a gente ainda não, pelo menos nesse momento, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Mas esse é um tipo de situação que poderia ser fruto de um ataque cibernético, né? Não estou falando que pode ter acontecido isso agora, não estou querendo inferir nada disso, porém é um resultado viável de um ataque, né, cibernético. Então, alguém com acesso a uma estrutura dessa poderia causar uma situação, né? Então, eu imagino que você também, né, com a sua experiência, né, você já deve ter pensado nisso, né? O que será que poderia acontecer, talvez com... Já tem casos até pelo mundo, né, de automação de água, esgoto, de energia elétrica,
né? Eu não sei se já viu alguma coisa nesse sentido. Sim, a gente tem cruzado com situações. é, Enquanto a gente está falando, iniciamos falando do ambiente residencial, depois a gente poderia ultrapassar isso para as redes corporativas, os ambientes dos nossos clientes, e que normalmente é um ambiente que vinha sendo, pelas as análises que a gente tem acesso, aos estudos, vinha sendo focado e continua sendo. Os atacantes tentam explorar um ambiente corporativo, roubar uma informação sensível, mas até aí, a minha leitura é: se há um impacto de um extravio de informação, roubo de informação, de um cliente que o business dele é fornecer crédito financeiro para as pessoas, é um impacto existente, mas que não está associado direto à vida das pessoas. Uhum, E agora a gente começa a ver assim uma ampliação muito grande para o que o mercado chama de redes operacionais, redes OT. uhum, E essas redes OT, da mesma forma como aconteceu numa outra onda, elas começam cada vez mais serem conectadas para trazer facilidades, mas também exposição. Vem por tabela. E essa exposição por tabela começa a colocar ambientes operacionais que impactam em vida de pessoas. E aí começa a ser mais perceptível o que pode ser gerado a partir de uma invasão, a partir de alguma ação. Então, quando você menciona isso, a gente tem visto casos de uso, né? O cliente é uma mineradora. Então, qual é o business dele? É extrair minério e processar aquilo. O que acontece se alguém invadir um determinado sistema e alterar alguma coisa e uma determinada máquina que funciona de maneira mais autônoma impactar um ser humano que está ali também fazendo uhum. alguma ação? Isso é um impacto. Aí a gente vai para algo mais crítico, um tratamento de água e esgoto. Houve um caso onde um hacker fora do Brasil conseguiu ter acesso a um sistema e que perceberam que havia uma alteração num percentual absurdo de 1000% a mais de determinada química na água. E essa Uhum. água era Olha para só, ser né? uma água tratada que ia para a casa das pessoas. Qual era o impacto se isso tivesse acontecido? Era um impacto grande. Da mesma forma como redes elétricas. E se alguém conseguir ter acesso a um sistema, a gente ainda não sabe, né, o Uhum, que de fato aconteceu, mas poderia ser, a partir de uma ação maliciosa, gerar um impacto. E a gente está falando de vida de pessoas, né? Pode ser com o controle certeza. de um tráfego aéreo, pode ser linhas de transmissão, pode ser deslocamento de pessoas através de uma linha Uhum, ferroviária, ou seja, é, isso já aproxima muito mais o risco de uma invasão a uma pessoa. Eu fico sim. imaginando os meus pais ou pessoas mais idosas que eventualmente vai tentar ter um acesso a um serviço e fala: nossa, não está acessível, não está disponível Que tem agora. uma dependência maior, talvez, né? Desse tipo E de por que serviço. não está? Porque estamos indisponíveis porque houve uma invasão. Isso começa a popularizar mais, eu acho, a importância de se pensar em segurança quando o impacto vai ficando mais próximo e mais Sim. popular, assim, de maneira geral. Tem um negócio interessante, né? Porque a gente está vendo esse movimento cada vez mais acelerado na automação, na internet das coisas, no ambiente residencial, no ambiente corporativo, mas nas redes operacionais, é, claro, também está avançando, mas a gente já tem há bastante tempo, né, controladoras para para esse tipo de serviço, né, esses serviços críticos, né, serviços básicos de saneamento, energia elétrica, várias coisas, né, até nas indústrias principalmente, mas, por exemplo, na parte de energia, tem um caso super famoso, né, na história da segurança cibernética e que eu não lembro exatamente o ano que aconteceu, mas já deve ter uns 10 anos, pelo menos, que foi o caso da Stuxnet. Stuxnet tinha um programa de enriquecimento de urânio no Irã, e o mundo, vários atores, vamos dizer assim, várias nações tinham interesse em impedir o avanço desse programa de enriquecimento de urânio, até porque é, existia a suspeita na época de que esse enriquecimento de urânio não era feito somente, esse trabalho com urânio não era feito para
energia, mas sim para armas, né? E aí teve uma campanha que, né, foi direcionada para esse país, onde o objetivo final era infectar esses controladores das usinas de enriquecimento de urânio. E aí as centrífugas responsáveis pelo enriquecimento de urânio, elas eram controladas e elas apresentavam um comportamento normal. Após essa infecção, elas tinham um comportamento normal, porém, na verdade, elas estavam girando em torno de 15 a 20% mais rápido, né? Ou seja, o RPM delas estava 15 a 20% acima do que o normal. Então, os seres humanos que estavam por trás dessa operação olhavam lá, estava tudo normal. Na prática, as centrífugas estavam girando muito mais do que elas deveriam. Isso causou danos nessas centrífugas, elas trincavam, elas davam algum tipo de pane, e o programa foi impedido de continuar, né? Você teve por conta de um ataque cibernético, essa operação de enriquecimento de urânio ela foi impactada. É uma coisa complicada, né? Porque, por um lado, você conseguiu alcançar um objetivo ali, né? Quem quer que estivesse por trás disso. Porém, o impacto que esse tipo de ação pode ter é muito grande. Imagina se isso dá errado. Se você não simplesmente trinca uma centrífuga dessa, você de fato gera algum tipo de incidente nuclear. Ou se é alguma coisa relacionada à extração de minério que você comentou, das barragens, ou de repente de uma usina hidrelétrica, o impacto ele pode ser muito desastroso, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, né? Um outro caso também que aconteceu bem menos famoso do que o da Stuxnet, o pessoal tinha uma estação de tratamento de esgoto e um belo dia começou a acontecer comportamentos esquisitos, né? De tempos em tempos, estourava esgoto, começava a vazar esgoto pelos bueiros e tal, e o pessoal não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois de muito investigar, eles acabaram descobrindo, né, e conseguiram chegar a um ex-funcionário da empresa de saneamento daquela região, daquele país, que estava por trás dessas ações, né? Então, o pessoal investigava, olhava as controladoras lá, todas, atualizava, via e tá, aparentemente estava tudo certo. Depois de um tempo, via e acontecia de novo. E era um ex-funcionário insatisfeito, que tinha sido desligado da empresa, alguma coisa assim, e ele ainda tinha acesso. Ou seja, um funcionário insatisfeito estava conseguindo fazer jorrar esgoto pela cidade, ou pelo menos por uma região da cidade. Olha o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? E olhando assim, o acesso privilegiado ou um acesso que não foi excluído depois que alguém sai de uma empresa é uma dor de cabeça muito grande. As empresas que não conseguem das credenciais, dos níveis de acesso, normalmente estão vulneráveis a esse tipo de situação. A gente percebe isso. Isso até traz o gancho para começar a pensar um pouco, né? Como que as empresas podem eh, desenvolver sua força de trabalho, em termos de pessoas especializadas, cobrir um gap existente e como que elas podem potencializar essas pessoas, né, com ferramentas que auxiliem nesse trabalho, porque no final do dia deriva para o ser humano, né? E alguém que sai, que tinha acesso e que não foi excluído, porque não existe um processo, o cara pode agir causando uma situação como essa que você mencionou, né? Isso volta para a história que você comentou do garoto que estava lá, que tinha senha, né? Então, assim, como é que É só você... outro contexto, né? Exatamente. Como é que você diferencia um acesso legítimo, né? O seu acesso ali, que está digitando a senha para entrar na sua casa, sei lá, do meu acesso. Se eu chegar lá, eu descobri sua senha de alguma forma, eu digitei, a fechadura vai abrir igual, né? Então, a empresa que fez o desligamento de um colaborador, mas, né, fez no papel ali, mas na tecnologia não fez o desligamento todo, né, com todos os procedimentos necessários para garantir que aquela pessoa não tem mais acesso, né, o impacto pode ser absurdo, porque aí você fica na mão da índole daquela pessoa que está saindo, né? E às vezes aquela pessoa está saindo porque está chateada, porque ela fez algum problema, causou algum problema na empresa, né? Você ia falar alguma coisa? E quem nunca usou uma senha compartilhada por um amigo, que jogue a primeira pedra, né? Eu acho que isso tem melhorado. A percepção é que tem melhorado, a conscientização nas empresas, das pessoas tem melhorado,
mas é uma realidade que tem que ser olhada, porque pessoas compartilham acesso, assim como o crachá, né? Não, vem Sim, cá, entra comigo, tal. Começa aí, né? E vira um hábito. Eu acho que esse é o principal ponto, né? sim, com Virar certeza é um um hábito. hábito de compartilhamento. Às vezes a minha esposa fala, me passa a sua senha do seu e-mail. Eu falo, não, minha senha é minha senha, você tem o seu, assim, não tem que compartilhar. Não é pelo compartilhamento em si nessa situação, é pelo hábito de compartilhar dados que não deveriam ser compartilhados. Sim. Porque daí a gente carrega isso, às vezes, no ambiente familiar, depois isso vai extrapolando, né? O hábito é o hábito, né? Então, assim, se você faz isso em casa, você vai fazer isso na empresa. Mesma coisa ao contrário, se você faz na empresa, você vai acabar fazendo em casa também. A noção faz toda a diferença. Então, você ter noção do impacto, do risco que aquilo traz, é o que vai fazer você mudar de fato. Então, você não compartilhar a sua senha, né, de algum serviço com a sua esposa ou com outro familiar, não é porque você está querendo esconder alguma coisa deles. É um ato de privacidade mesmo, de você se proteger. Então, isso é muito importante. Até uma coisa que eu acho que ajuda muito nas famílias é ter um cofre de senhas. Então, a gente trabalha com gerenciadores de senhas, né, que criam cofres de senhas, e a gente tem a possibilidade de ter um cofre de senhas familiar. E isso mudou a vida lá em casa da água para o vinho, porque a minha esposa tem o cofre de senhas dela, eu tenho o meu cofre, né? Outras pessoas da família que precisarem ter, vão ter também cofres de senha, e a gente consegue compartilhar as credenciais que são, que precisam ser compartilhadas de forma segura, porque a gente tem um cofre compartilhado. Então, por exemplo, streaming ou outros serviços, né, de mídia online, alguma coisa assim, a gente coloca lá dentro desse cofre compartilhado, a gente acessa dentro da mesma casa, né, mas cada um tem o seu perfil, né, e de repente você está no quarto assistindo ali uma série, sua esposa está, não sei, de repente na sala assistindo uma outra série, assistindo um filme, vendo ouvindo um podcast, como o NGCast, inclusive, né, você que está aí, não esquece de aproveitar e fazer a pausa do blogueiro aqui, curte aí, manda para seus amigos, né? Essa dica do cofre de senhas é importante. Manda para quem está compartilhando senha aí, está anotando senha, não pode fazer esse tipo de coisa. Então curte o vídeo, curte o podcast, curte no Instagram, sei lá onde você está vendo isso aqui. Ajuda a gente aí, compartilha, beleza? Não pode colocar a senha no post-it, então. Não. É, Minha esposa às vezes fala, amor, me passa a senha de acesso a determinada coisa. E com home office, né? Às vezes trabalhando em é, casa. Peraí que eu vou aí e coloco a senha. Mas por que que você não quer me passar? Porque não pode passar. é. Me manda pelo WhatsApp. Não, não Pior manda. ainda, Não né? manda, não faz isso. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente não ficar refém da tecnologia, mas usar a nosso favor essas facilidades e criar o hábito. E eu acho que esse hábito parte das pequenas coisas no dia a dia, né? Do ambiente interno. Acho que é um pouco essa linha do que a gente está falando, né? Começa com um hábito onde as pessoas que estão aqui nos assistindo começa a ter esse hábito dentro de casa e isso vai levando esse comportamento para o seu ciclo de amizade, Uhum, para o dia a dia e para o lado empresarial. Quanto mais íntegro for isso, acho que melhor fica. com certeza. Essa questão do hábito ela vai fazer toda a diferença em tudo, né? Inclusive, essa abordagem que a gente faz de conscientização, ela é focada no indivíduo mesmo. Porque é o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Se você faz isso na sua vida pessoal, você vai fazer isso na sua vida profissional e vice-versa. Então, não adianta a gente querer, vamos proteger a empresa, vamos investir na empresa, vamos falar que na empresa, na empresa, na empresa. Não, a gente tem que falar das pessoas, porque as pessoas vão estar dentro da empresa. Claro que a empresa ela vai precisar fazer é, investimentos e implementar controles, processos, né, para poder trazer essa segurança. Mas as pessoas são fundamentais nisso, né? Então, esse hábito de você ter lá o cofre de senha, onde você coloca a senha do teu streaming lá para você dividir com a sua esposa, né, dentro da mesma casa, até porque aparentemente agora só pode usar dentro da mesma casa, né? Piadinha proposital, mas você consegue compartilhar isso de forma segura. Então você está fazendo uma divisão de uma credencial ali, não é o ideal é que cada um tenha a sua credencial sempre, mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, num streaming desse,
você vai ter a sua conta lá e você consegue dividir isso sem maiores problemas. Você não precisa mandar pelo WhatsApp, você não precisa anotar no papelzinho e deixar colado em lugar nenhum. É o famoso post-it. Isso é, é triste, porque a quantidade de vezes que isso chega pra gente. Ah, o pai de uma amiga minha estava com as senhas do cartão de crédito anotadas dentro da carteira. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Isso acontece muito mais do que a gente gostaria. E na hora que der o problema, não tem mais volta. O negócio que eu falei, uma analogia que eu fiz no último episódio que o pessoal gostou, é que a pasta de dente não volta pro tubo, né? Uma vez que você apertou ali, já era. É isso. Se alguém tiver a sua senha do cartão de crédito e o seu cartão de crédito, o banco vai falar, ó, foi o seu cartão com a sua senha, né? Tava com um cartão físico ali, com a senha, não tem o que fazer. Então, assim, é muito difícil de seguir nessa linha. E aí, esse tipo de abordagem, né, de comportamento inseguro vai virar para a empresa. Não tem para onde correr. E aí, a empresa vai gerar impacto na sociedade. Porque a empresa está lá dentro da sociedade para prestar algum tipo de serviço. E se você trabalha no hospital, por exemplo, a gente já ficou sabendo de casos de hospitais que pararam sua operação porque sofreram um ataque que inviabilizou toda a operação, né? Como é que você faz para lidar com isso, né? Às vezes uma ação sua fez um hospital inteiro parar a operação. A gente tem casos que a gente conhece, tem casos que são públicos, né? Eu acho que isso, as novas leis, né? A LGPD aqui no Brasil acabou de fazer acho que 5 anos, né? De quando ela foi anunciada e depois começou a vigorar. E a gente percebe que laboratórios, por exemplo, de exames tiveram impacto na operação. Depois a gente foi entender que, olha, é um laboratório que inclusive eu utilizo para fazer meus exames pessoais. Qual é o impacto disso, né? De alguém ter dados tão específicos de alguém, né? E, ao que se parece, foi um impacto massivo de um ransomware que impactou uma operação e disponibilizou máquinas, a ponto de as pessoas visualizarem o que aconteceu, porque quem chegava para fazer o exame no laboratório não tinha mais um sistema para interagir. Voltaram para a prancheta, né? E então não só o impacto operacional, mas o impacto de dados mesmo, né? E quando a gente começa a falar de dados de saúde, acho que isso muda um pouco a percepção do quão relevante é as informações pessoais, né? E eu acho que o lado positivo é que com a adoção da LGPD sendo divulgada, sendo massificada, sendo uma lei a ser seguida, a obrigatoriedade de quem sofreu o impacto divulgar, eu acho que isso traz mais noção para as pessoas do que está acontecendo. Com certeza. Porque antes ficava meio oculto, né? Ó, aconteceu, trataram ninguém sabia quando alguém e a tinha sido situação atacado, passava. né? Eu acho que isso é super válido. Para mim, é talvez um dos principais ganhos. A obrigatoriedade de divulgar que você sofreu um impacto e divulgar para quem eventualmente teve seu dado comprometido. Eu acho que isso ajuda a conscientizar. Olha, isso gera relevância do fato, né? Exatamente. Isso é fundamental, porque é isso. Você tinha seus dados vazados por alguma empresa, alguma instituição, você não ia ficar sabendo disso, a menos que, de fato, esse impacto ele se tornasse, né, esse risco se tornasse, de fato, um incidente para você. E aí o problema estava já muito maior do que você poderia controlar, né? Se você sabe de forma antecipada que os seus dados vazaram, você tem tempo de se preparar um pouco mais, né? Então, eu acho que com certeza essa questão da divulgação dos incidentes faz toda a diferença. Tanto é que a gente viu nos últimos anos aí um aumento absurdo da quantidade de ataques que começaram a aparecer, né, se tornar públicos, né? Tanto é que os jornais, hoje em dia, toda hora está falando de um incidente de segurança, de um ataque, de um vazamento. Então, é uma coisa que já está no dia a dia das pessoas. Antigamente, as pessoas nem sabiam o que era segurança cibernética, o que era... Hoje em dia já não é mais opcional. As pessoas têm que saber o que é segurança e elas têm que saber como fazer um mínimo ali de segurança. Porque se não fizer... tem uma expressão que a gente usa muito na segurança que vem do inglês, né? Que é o low hanging fruit, que é aquela fruta que fica pendurada mais baixinha na árvore, né? Então, qualquer pessoa, qualquer animal consegue ir ali e pegar aquela fruta para se alimentar.
Já as frutas mais altas, não é todo mundo que consegue, né? Então, são mais difíceis de serem alcançadas. Essa analogia é muito utilizada na segurança e a gente sempre tem que ter a mentalidade de não ser, né, essa opção mais fácil. O pessoal faz isso também nos carros, né? Aquela história, vou travar Eu ia meu carro aqui, comentar vou isso. botar o alarme, né? Por quê? Se o meu carro aparenta estar sendo... Parece que ele está sendo monitorado, parece que tem um alarme, que ele é mais difícil de roubar, talvez o bandido opte por roubar o carro do lado, né? Acho que... Isso traz muito. Eu gosto dessa analogia do carro, porque para mim é um paralelo muito bom com o que os hackers tentam fazer. Obviamente, um hacker ele tem um poder exponencial na mão, né? Então ele tenta atacar diversas situações simultâneas e conforme ele vai percebendo que ambientes estão mais vulneráveis, ele foca o esforço ali. Mas a analogia é super válida, porque o ladrão de carro ele está olhando qual é o alvo mais fácil, o alvo mais suscetível, o alvo mais vulnerável. Então, quando você traz isso para o mundo, para o nosso mundo digital, digamos, Uhum. é isso que acontece. O cara está o tempo todo olhando. E também o fato de isso estar sendo massificado, né? Essa divulgação dos impactos, dos incidentes de segurança serem uma obrigatoriedade, as empresas terem que divulgar que sofreram um incidente, eu acho que isso ajuda muito a conscientizar o próprio ciclo empresarial. As certeza. próprias empresas que eventualmente tinha empresas de pequeno e médio porte começam a se sensibilizar muito mais em ter que prestar atenção para o aspecto de segurança, algo que antes a gente via só em grandes empresas, né? Por quê? Porque ele está vendo o outro ser impactado. Ele começa a ver com frequência que alguém foi impactado. E qual foi o impacto? Tem grana e tem reputação, né? Reputação, um resgate. Há empresas que podem até correr o risco de fechar uma operação em função disso, outras sofrem um desgaste de imagem muito grande, outras têm que desembolsar alguns milhões para resgatar máquinas que foram criptografadas. Aí descobre que o backup não funcionou também quando precisava. Ou seja, vai virando uma série de questões. E o fato disso estar na mídia, estar sendo divulgado, eu acho que ajuda esse nosso trabalho de conscientizar as empresas da importância de ter uma cultura voltada para um ambiente seguro, para proteger seu negócio. E eu sempre tive isso para mim na nossa vida, é importante você aprender com o que você sofre, mas mais importante é tentar se beneficiar de uma experiência que você percebeu em outra pessoa e que não foi legal, e tentar tirar uma lição disso e ver se isso pode se aplicar em você e atuar para que isso possa ser evitado. Ou seja, antes de me impactar, o que eu posso fazer para não passar por uma situação similar? Eu acho que para as empresas se aplica muito isso. De entender, olha, o que faltou nesse cenário, nessa empresa? Faltou conscientização dos funcionários, faltou investimento. O cara ali de segurança conseguir usar essas situações para sensibilizar um board, sensibilizar um nível diretivo de falar, olha, a gente precisa investir aqui, a gente precisa trazer essa cultura, a gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa trazer pessoas especializadas. Para quê? Para não sofrer um impacto semelhante. É diferente, né, de você falar, onde é que foi que eu errei, né? Você fala, onde é que foi que ele errou, ou aquela empresa, onde que ela poderia ter atuado melhor para evitar aquela situação. E é interessante porque você passa a ter uma condição exponencial, né? Você se beneficia da experiência de N empresas, né? E você comentou da possibilidade de algumas empresas terem impactos, né, profundos ali, inclusive de fechar a operação. A gente comentou, né, a gente noticiou lá no nosso perfil no Instagram, ngsx.oficial, e de uma universidade americana que ela encerrou as atividades, ela fechou as portas por conta, entre outras coisas, né, mas assim, principalmente por conta de um ataque de ransomware, né, que aconteceu? Essa é uma empresa, é uma universidade que já existia há mais de 100 anos e eles sobreviveram a guerras, né, inúmeras guerras, sobreviveram a crises econômicas, né, dos Estados Unidos e talvez internas também, mas não conseguiram sobreviver a uma sequência ali de pandemia, que já provavelmente gerou um impacto, e na saída da pandemia ali, sofreram um ataque, né, de um sequestro de dados desse.
Eles conseguiram recuperar a operação, tiveram que pagar um resgate também lá, bem grande, então teve um impacto financeiro muito alto. Só que isso aconteceu no período de matrículas para o próximo semestre, né? E aí não teve o que fazer. Com a quantidade de matrículas muito abaixo do esperado, eles não tinham condições de manter a operação, né, rodando. E aí tiveram que encerrar as atividades. Então, olha o tamanho do impacto. Uma universidade, um lugar que é feito para crescer, né, para ensinar, foi, né, inviabilizado por conta de um ataque cibernético. Né? E parece, assim, às vezes parece que está distante do dia a dia, mas não tá. A gente interage com muita frequência, né? Com potenciais clientes ou com clientes existentes. E um dia desses, conversando com uma empresa, eu comentei um pouco de algumas coisas que a gente propõe como melhor prática. E a pessoa responsável me disse: olha, aqui a gente não investe ainda muito em segurança, e é um lugar importante, Isso inclusive acontece para muito a mais do que eu gente como gostaria que acontecesse. cidadão. Né? Isso tem um impacto, inclusive, na gente como cidadão, para o serviço que ele se propõe a fazer. E ele disse: não, aqui a gente ainda não tem essa força para investir, só vamos investir quando a gente tiver um impacto relevante. E eu realmente fiquei refletindo um pouco sobre isso. Poxa, o que mais vocês precisam saber, com tantos Tanta coisa ambientes sendo acontecendo, né? impactados, tanta coisa acontecendo, esse tema em voga, né? E você me dizendo que, eu pensando comigo, né? Ali num diálogo interno. E você me dizendo que precisa esperar o impacto acontecer. Eu acho que isso ainda é o desafio que a gente tem que tratar. Conscientizar, ajudar as empresas a entenderem, as pessoas que estão à frente das operações entenderem que não pode mais se dar o luxo de esperar o impacto acontecer para então ganhar relevância. Se isso não subir na prioridade, na pauta, né, o impacto pode ser desastroso. O impacto desastroso cada vez mais pode estar refletido no business da empresa, que muitas vezes reflete nas pessoas que consomem um serviço ou um produto que a empresa oferece. Então, Sim. no fim, chega na ponta, né? Na gente aqui enquanto pessoa, né? E a gente tem que ter a noção do impacto das nossas ações. Então, você tem que saber, né, ter responsabilidade, né, com aquilo que você está atuando, né, com o que você está trabalhando. Esse tipo de situação que você comentou, infelizmente, ela é bem mais comum do que a gente gostaria. Como você também falou anteriormente, acho que está melhorando, né, o nível de conscientização da sociedade como um todo está melhorando, né, está aumentando. Inclusive, é uma das iniciativas, né, da NGSX num podcast como esse, sim, é um dos objetivos, né, de uma iniciativa como essa é gerar essa conscientização, ajudar, nem que seja um pouquinho, né, impactar pelo menos uma ou duas pessoas ali, né, já vai estar melhorando alguma coisa. Mas quando você está falando de órgãos de governo, de grandes empresas que têm, né, que afetam uma quantidade de pessoas enorme, assim, cara, tem que ter uma responsabilidade. Essas pessoas têm que botar, como minha mãe falava quando eu era pequeno, bota a mão na consciência, meu filho. Pensa, né, o que isso que você está fazendo pode causar. A gente tem que ter essa consciência, porque o impacto é gigantesco, né? Então, se a gente não se conscientizar, não fizer o que tem que ser feito ali do ponto de vista de segurança, a gente vai ficar à mercê, né? À mercê de criminosos. Então, não é uma boa estratégia. E a gente está vendo que uma coisa que foi dita há muito tempo atrás já, por especialistas do nosso mercado, que não é uma questão de se você for atacado, é uma situação de quando você vai ser atacado. Existe uma outra frase também que existem dois tipos de empresa. As empresas que já foram atacadas e as que não sabem que foram atacadas. Então, é o que você comentou, Rodrigo. O que mais que precisa acontecer, né, para essas pessoas acordarem, né, e falarem, gente, a gente precisa, né, tomar uma providência, a gente precisa se comportar de uma forma um pouquinho diferente. A gente está num ambiente, né, hoje inserido na internet que é risco para todo lado, é ataque para todo lado, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, né? É porque a conectividade traz muita exposição, né? Então, as Com empresas certeza. estão conectadas, estão expostas. Tudo que se conecta representa um risco. A gente
está exposto às mídias sociais, às redes sociais, e com isso a gente também está exposto. Quantas vezes as pessoas que estão nos assistindo, a gente passa por situação de, olha, comentei que eu estou pensando em comprar um dispositivo novo. Abro o meu Instagram e começo a receber propaganda. Por quê? Porque o smartphone está habilitado para reconhecer a voz e a partir daquilo ele já consegue fazer uma interação e começa a te propor um pouco daquilo que você comentou. Então, isso é exposição. Aí, quando a gente traz para o meio empresarial, é a mesma coisa. Quanto mais conectado, mais exposto a risco. E aí, por vezes, a gente acaba ouvindo, sabe aquela analogia de mas comigo nunca aconteceu, então eu tô tranquilo. Não dá mais para pensar assim, como você disse. Se você acha que não foi atacado, então é porque você ainda não está monitorando, tendo detecções, porque você já foi alvo. Se tiver um êxito ou não, isso é outra história, mas que você já foi alvo, certamente foi, se o seu negócio está conectado. E eu ouvi de um cliente, não, cara, a probabilidade disso acontecer comigo é muito pequena. A questão toda, que aí eu uso uma analogia às vezes quando eu tô falando com as pessoas. Sabe a roleta russa? Se você pensa ali na roleta russa convencional, é uma chance em 6 de dar errado. Então a sua probabilidade de se dar bem é maior do que ser afetado. Uhum. Mas é uma probabilidade de 1 em 6. O problema é que se acontecer a probabilidade negativa, é uma vez só. Já era, E isso, de fato, cada vez pode ser mais isso, né? Se você for atacado e se seu ambiente for comprometido, pode acontecer de ser irreversível, inclusive. Uhum. Ou de te expor... Exato. Ou de te expor tanto que a sua imagem foi tão afetada que as pessoas trocam de opção. Eu usei o laboratório A para fazer um exame e eu sei que ele foi exposto. Eu vou usar o B. Eu tenho outras opções. Eu usei o serviço A que foi exposto e vazou os dados. Não vou usar mais, vou apagar e vou usar o B. Então, isso afeta diretamente. E eu acho que isso é o que tem que ajudar as pessoas de segurança, as áreas de segurança, a levar isso para sensibilizar o entorno do negócio. Necessários, né? A conscientização. Para conseguir investir. E essa trilha de investimento, ela tem que passar por algumas etapas, né? Ela tem que passar pela educação das pessoas, conscientização da corporação, de todo mundo que trabalha, vai passar por serviços, vai passar por ferramentas, mas não existe, aí eu costumo usar outra analogia que eu escuto muito de alguns amigos, não existe bala de prata nesse mundo. Uhum, A gente acredita muito, e eu acredito pessoalmente, quando a gente fala de segurança em camadas. Isso quer dizer que são várias etapas que juntas, bem orquestradas, vai gerar um ambiente mais seguro. Então é um pouco disso que eu vejo, sabe? Com certeza. Essa é a estratégia que a gente trabalha, né? Porque é isso. Não existe uma solução única, né, que vai resolver todos os problemas. É uma estratégia, e a gente faz sempre a estratégia em camadas, que você vai tratando diferentes riscos, né? E os riscos, eles são diferentes também para cada tipo de empresa. Dependendo na sua empresa, o risco X é um pouco maior. Na minha empresa já é menor. Aí o risco Y vai ser mais importante. E aí, com base nessa análise, que a gente vai implementar as camadas adequadas para proteger cada negócio. Então, é fundamental ter isso. Da mesma forma que a gente fala isso para a empresa, é para as pessoas, né? Então, se você é uma celebridade, você é uma figura pública, que tem muita exposição, você precisa de mais camadas de segurança, você precisa de um olhar mais atento, né, nas suas redes sociais, nas suas contas bancárias, nos seus dados pessoais. Se você é uma pessoa com menos exposição, uma pessoa mais comum, você não precisa de tudo aquilo. Né? Não precisa monitorar todas as suas redes sociais e tal, mas você precisa ter uma proteção, você precisa ter cuidado com a sua privacidade, você precisa ter uma higiene de segurança, que a gente chama. Né? A gente aprende isso quando a gente é criança, né? A gente aprende que a gente tem que lavar a mão antes de ir para a mesa fazer uma refeição, que a gente tem que tomar banho, né, para ficar limpinho ali, para evitar problema, evitar doença e tal. Por que a gente também não aprende essa higiene de segurança? Né? É uma coisa que a gente tem que... Com certeza eu vou ensinar isso para o meu filho. É uma coisa que eu faço no meu dia a dia com as pessoas que estão à minha volta, né? Vou dando dicas, tentando ajudar para as pessoas ficarem mais protegidas, né? E se não for dessa forma, a
A gente está enrolado, porque só está piorando, né? Cada vez mais exposto, cada vez mais tecnologias, mais plataformas, e as pessoas cada vez entrando mais, entrando mais, entrando mais, né? Então, aonde que a gente vai parar? E como uma curiosidade que eu tenho, porque você está talvez mais no front, né, tendo acesso a muitas empresas, a clientes, como é que você tem visto e como que você tem tratado talvez o desafio de profissionais especializados no ramo? Como que você está olhando isso assim? Porque eu tenho uma percepção do que está acontecendo, mas acho que a É, sua opinião seria interessante também. isso é um desafio enorme, porque a gente tem uma carência absurda de profissionais na nossa área. Porque, né, o motivo é exatamente o que eu acabei de falar. A gente está numa situação onde as coisas estão evoluindo muito rapidamente, né? Novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, novas formas de vender, de fazer negócio, e a segurança tem que correr atrás disso. Então, você precisa de muita gente para fazer essa segurança e não tem. Hoje, a gente trabalha muito na parte de capacitação. Então, a gente opta por contratar pessoas que a gente entende que a gente vai conseguir capacitar elas na nossa área. Porque a gente entende que faz parte, né, do nosso trabalho capacitar essas pessoas, ajudar elas a serem especialistas na área de segurança cibernética. Porque tentar buscar diretamente no mercado é muito difícil. É, eu estava lendo, depois a gente pode deixar até um link de um material que eu achei bem interessante. Ele fala sobre a necessidade de mão de obra para profissionais de segurança. Ele olha o mundo, eu olhei com mais atenção para os números de América Latina e Uhum. Brasil. É interessante saber que o Brasil hoje necessitaria ter 1.300.000 pessoas formadas e atuantes Caramba. especializadas em segurança, e existe um gap grande aí que ainda não está coberto. E aí isso mostra, entre preocupações que acho que são os desafios das empresas também, né? Não ter mão de obra. Aí isso faz com que a mão de obra escassa, os profissionais começam a ter uma rotação, né? Sim. De um lugar para o outro, porque um lugar está descoberto e começa a puxar. Vai virando um ciclo ali que nesse momento parece um ciclo vicioso, Uhum. de um puxar do outro, porque está faltando. E a gente perceber que, olha, esse gap, para ele ser coberto, tem que ter assim uma formação muito grande de pessoas. E a gente vê que empresas já começam a adotar tecnologias para minimizar esse impacto. Com O ser certeza. humano vai continuar sendo necessário, em segurança, precisa das pessoas para operar, mas cada vez tentando trazer soluções que possam automatizar a parte do trabalho, acelerar isso. Diminuir o esforço humano necessário, né? Exato, para tornar talvez o trabalho humano em tempos de IA, né? Eu acho que o ser humano ele vai permanecer para algo mais nobre, que Áreas é, mais específicas ali, né? pensar, é o Intelectuais. desejo, a vontade de fazer algo. Isso eu acho que a IA não vai cobrir tão logo. E eu acho que em segurança é exatamente isso que a gente tem visto. Empresas tentando adotar tecnologias que potencializem a capacidade humana, porque está faltando gente. Com certeza. E além dessas tecnologias, o, essa lacuna de profissionais, né, essa necessidade, a gente não tem tempo para suprir ela, porque ela já é uma necessidade atual. Então demora para você conseguir formar e tentar suprir essa necessidade. Então, como é algo urgente, algo crítico, o que as empresas fazem? Elas buscam, às vezes, pessoas que vão resolver tudo ali e isso acaba não dando certo. Então, aí procuram tecnologias. E essas tecnologias, elas ajudam muito, mas elas muitas vezes ainda dependem de pelo menos alguns profissionais ali, de uma expertise. E aí é onde entram empresas que fornecem esses serviços, né, para que a empresa que não tenha esse recurso humano capacitado em segurança cibernética possa contratar isso como um serviço. É onde a NGSX entra, por exemplo. E aí você tem o modelinho dos 3 pilares, né? Produtos, processos e pessoas. A gente entrega produto, entrega processo, entrega pessoa. E aí essa conta faz muito sentido, porque no momento que a empresa não consegue formar esses profissionais, porque ela não é da área de segurança cibernética, sei lá, é uma padaria, é um hospital, é um banco, eles não têm recurso para capacitar novos profissionais na área de segurança. Eles se voltam para empresas que conseguem fornecer isso como um serviço, que utilizam essas tecnologias. Então,
é algo que faz muito sentido, que é justamente onde a NGSX atua, né? Então é algo bem interessante. Muito bom. Beleza? Acho que nosso tempo já está chegando ao final. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Veio lá de São Paulo aí para bater um papo com a gente. Então, segundo episódio, já estamos com uma atração aí de outro estado. Uhul. Queria, além de te agradecer, perguntar se quer falar alguma coisa, mandar uma mensagem, né? Talvez um resumo, alguma coisa, não sei. Quer falar alguma coisa? Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo, né? Eu acho super saudável esse bate-papo, porque é o que você disse. No fim, se a gente conseguir com esse bate-papo engajar algumas pessoas, um pouco mais de pessoas, com essa conscientização do quão importante é no dia a dia ter bons comportamentos, bons hábitos, no aspecto de segurança, para que isso reflita, né, nos meios onde a gente convive, nos contextos onde a gente convive, eu acho que já vai ser super válido, né? No fim, é uma sementinha que a gente está plantando para que isso vá reverberando, né, nas empresas. No fim, para mim, assim, o resumo é que eu espero ter um mundo mais seguro para que os nossos filhos que estão chegando, aí, as gerações novas, possam viver bem, possam usar a tecnologia para se desenvolver na vida, mas de uma maneira segura. Ou seja, usar a tecnologia porque ela foi pensada e não de uma maneira onde ela se volte contra a gente porque houve alguma manipulação, alguma alteração ou algo do tipo, né? Então, obrigado pelo convite. Sempre que possível, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Com certeza, com certeza. Sensacional. Achei que isso que você falou aí encerrou muito bem, até porque é bem isso, né, que a gente precisa fazer na área de segurança, né? Impedir que as tecnologias sejam utilizadas da forma indevida, né? Que possam causar, né, impactos diferentes daqueles que foram originalmente pensados, né, planejados para aquela tecnologia. Muito bom. Bom, gente, é isso aí. Estamos finalizando, então, o nosso segundo episódio do NGCast. De novo, né, não se esqueçam aí de curtir esse episódio. Tem uma caixinha de comentários, né, no Spotify, onde você pode falar o que você achou desse episódio. Manda pra gente. A gente recebeu já algumas perguntas no episódio anterior. Foi bem bacana, então é muito legal ter esse feedback de vocês, né? Vai ser um prazer poder receber novamente esse feedback. E compartilhem, mandem aí para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho. A gente está fazendo isso aqui justamente para tentar ajudar vocês e vocês ajudam a gente compartilhando esse material. Beleza? Então, obrigado e até a próxima.